Boa noite, meus irmãos. Sempre será uma grande satisfação a gente ter a oportunidade de falar sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em todas as casas que eu tenho passado ultimamente, eu chego e estou dizendo que eu estava aqui para fazer uma propaganda de um produto genuinamente espírita. Mas eu acho que aqui nessa casa eu vou ser obrigado a dizer que eu vim aqui para trazer uma confirmação desse produto. Porque justamente nesta noite nós queremos falar sobre a importância da água fluida. Mas eu estou vendo aqui que o pessoal tem se ocupado razoavelmente, desta oportunidade que nós temos, Então nós temos neste livro, Segue-me, do Espírito Emmanuel, uma mensagem em que ele nos traz a importância deste benefício que muitas das vezes nós deixamos de utilizar por falta de conhecimento e até mesmo por falta de comprometimento das casas espíritas com relação a esse assunto. Mas eu estou vendo que aqui é muito diferente, O benfeitor amigo, ele nos fala que a água é um dos corpos mais simples e receptivos que nós temos. Tanto é que nós podemos perceber que a água, ela incorpora o gosto de outras substâncias, Se deixarmos a garrafa d'água aberta dentro da geladeira, e se tiver alguma coisa ali que tenha gosto, sabor, alguma coisa assim, nós percebemos que ela incorpora, Isso aconteceu esses dias. A minha filha deixou um potezinho de iogurte aberto e a garrafa d'água também destampada, levemente estampada. A água incorporou o gosto do iogurte. Imaginemos, meus irmãos, se isso acontece no âmbito da matéria, o que poderá acontecer no âmbito espiritual com relação à água? Porque Emmanuel, ele vem nos dizer que desta forma a água é como se fosse a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e também à alma. Isso quer dizer que nós não vamos ficar isentos de benefícios quando trazemos a nossa água para o centro espírita. E embora, dizendo ele, que todo esse processo de trabalho, dos trabalhos espirituais com relação à água, são elementos imponderáveis, à nossa visão e até mesmo ao nosso paladar. Mas com certeza, muitas pessoas têm muita coisa a contar com respeito à água fluida. Quando eu comecei a frequentar a casa espírita, nós tínhamos trabalhos no domingo de manhã, no Instituto Espírita Gotas de Luz. E a sala do passe ficava assim, a janela voltada para o sol da manhã. Então ficava muito clara a nossa sala ali. E eu entrei para tomar o passe e tudo, e foi-me servido um copinho de água, normalmente como se faz em todas as casas, e eu percebi que a água estava levemente assim rosada. Eu olhei para o pote e vi que era de barro. Eu falei, esse pote está sujo. E o passista do meu lado. Então eu fiquei naquela indecisão de tomar água ou não, ou de dispensar aquela água. Mas o passista já estendendo a mão para pegar o copo, eu falei, vou ter que tomar água suja mesmo, não tem jeito. E ingeri aquela água. E percebi
que estava com um gosto muito diferente. Falei, nossa, esse pote está muito sujo realmente, né? Terminando os passos daquela manhã, eu já logo fui lá, preocupado com o pote de barro, fui lá, retirei a parte de cima, que eu olhei, o pote estava cheio d'água e limpíssimo por dentro. Porque as senhoras, todas essas quintas-feiras, né, faziam o trabalho de limpeza ali. Aí então eu fui entender que logicamente, com certeza, devia ser algum medicamento, algum procedimento que eu estava necessitado. Esses dias atrás mesmo, lá fazendo comentário no nosso centro, o copo de água aqui, olha, que a gente costuma deixar para o palestrante, eu tomei com gosto de pirona. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo, né? Faço parte do grupo de desobsessão ali do Centro Espírita, do Hospital Bezerra de Menezes, e esses dias atrás tomei a água lá, eu não sei se é de tanto falar em água fluida, que agora eu estou percebendo o gosto das coisas, viu, gente? Tomei a água com aquele leve gosto de erva doce. Uma delícia. Falei, nossa, se tivesse mais eu tomava. Mas foi só aquele primeiro copo e só. Parece que as coisas acontecem de acordo com a necessidade. Mesmo o Espírito Emmanuel dizendo que todo o processo é invisível, né, para os nossos olhos e também para o nosso paladar, mas às vezes acontece, né, essas circunstâncias. O benfeitor amigo, ele nos fala que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações das nossas melhores energias. Isso que muitas das vezes nós não colocamos fé na gente mesmo, né? Mas quando nós entramos em estado de oração, é como se nós estivéssemos ouvindo o que Jesus disse a Pedro certa feita. O amor cobre a multidão dos nossos pecados. Quando nós oramos, né, quando a oração sai realmente, né, do imo de nossa alma, isso quer dizer que ocorre uma transformação substancial na nossa aura, no nosso campo mental. E com certeza, se nós tivermos um copo de água à nossa frente, esse copo receberá o magnetismo daquela mesma oração. Criatura que ora ou medita, exterioriza poderes, emanações, fluidos, que por enquanto escapam à análise da inteligência vulgar, né? Então, meus irmãos, se nós percebemos que alguém está precisando de alguma coisa, né, está passando mal, aquele negócio, por exemplo, a pessoa passar mal, um desmaio, até mesmo num velório esses tempos atrás, normalmente alguém passar mal, nós vamos com um copo de água ali. Mas não é só a água que nós estamos levando. Com certeza o remédio também está caminhando junto ali realmente. Porque a água recebe-nos a influenciação de modo muito claro, condensando linhas de forças magnéticas e princípios elétricos que aliviam, olha só, alivia, ajuda, sustenta e cura. Então, meus irmãos, dependendo da nossa confiança, da nossa crença, da nossa fé, no mínimo, nós vamos ser aliviados nos problemas que nós estamos carregando. No mínimo, né? Os benfeitores espirituais estão trabalhando em nosso favor, para ajudar, para sustentar e também para promover a cura realmente, né? Nessa questão sustentar aqui, olha, a gente recorda do que o Espírito Lísias, em conversação com o Espírito André Luiz, né? O que ele diz da água, como eles têm a água nos círculos espirituais, mais particularmente na cidade espiritual de nosso lar.
Lá, eles aprenderam a agradecer o imenso benefício que a água proporciona. Não só no mundo espiritual, mas aqui também para todos nós. Porque pode-se fazer greve de fome, mas não pode deixar de tomar água, né? Tanto é que os recursos para a sustentação do nosso organismo físico, nós recebemos a notícia lá no livro Missionários da Luz, que 70% é de origem espiritual. E 30% vem dos alimentos que nós ingerimos pela nossa boca, né? E aí entra a água também como fonte, né? Quem sabe no nosso mundo, quando nós já tivermos caminhado muito na estrada evolutiva e nós nos aproximarmos também da condição espiritual de nosso lar, quem sabe nós estaremos também utilizando a água aqui como meio de sustentação, porque lá eles usam a água como alimento e como remédio, né? E nós, hoje, através dessa lição do Espírito Emmanuel, nós vamos entender que nós podemos fazer da água que nós tomamos no nosso dia a dia um remédio da qual nós poderíamos estar incorporando, né, os medicamentos necessários para a nossa sustentação. Por quê, meus irmãos? A fonte que procede do coração da terra e a rogativa, né, a oração que flui do imo da alma, quando se une na difusão do bem, operam milagres. Milagres, né? Nós temos que ter a perfeita visão de que, olha, problemas que nós carregamos no nosso corpo físico, as enfermidades de modo geral, a origem está na alma. Porque é como nós aprendemos com o Espírito André Luiz. O corpo físico reflete as impressões que ele recebe do corpo espiritual. E o corpo espiritual recebe as influências do corpo mental. E é onde é a sede da alma, do espírito. Então, meus irmãos, todas as nossas necessidades de reajustamento está na alma, que vem e reflete no nosso corpo físico. Então, diante disso, nós podemos ter a grande certeza, né, se nós estivermos tomando medicamento só para cuidar dos desequilíbrios do corpo e nós não nos conscientizarmos da necessidade de estar buscando a verdadeira cura que os problemas está na alma, nós estaremos fazendo um tratamento paliativo somente, né? Porque a origem está lá, tudo está refletindo no corpo, mas a origem está na alma. Então é necessário nós procurarmos entender e procurar, através das nossas orações, dos estudos que a doutrina espírita nos traz, para que nós buscamos a verdadeira compreensão do que é necessário realizar em matéria de equilíbrio espiritual, de comportamento psíquico em torno de nossa vida, para que o reajuste e a cura começa também a influenciar lá na origem, na própria alma. Nós queríamos trazer um exemplo, né? Já começando a dizer que nós estudamos também com o Espírito André Luiz que o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, ele é regido por 7 principais centros de forças. E estes centros de forças é o que ele recebe as influências do magnetismo espiritual da própria alma e distribui essas energias para a manutenção do equilíbrio do nosso corpo físico. Então, por exemplo, nós temos um centro de forças
que fica aqui na altura da garganta, que o benfeitor espiritual nos dá o nome de centro de forças laríngeo. E todo o centro de força, ele está intimamente ligado com o nosso sistema endócrino, né? Que é da onde, né, se fabrica, né, todo o processo de sustentação das forças do nosso próprio organismo. E este centro de forças, ele está ligado justamente, ele comanda, quer dizer, as funções da glândula tireoide e paratireoides e do timo. Então, esse exemplo que nós queremos dar é o seguinte: se a pessoa, por exemplo, carrega um desequilíbrio na glândula tireoide, que ela tem como principal atributo, né, de governar, de equilibrar o metabolismo do nosso corpo, tanto é que quem tem problemas na tireoide ou emagrece demais ou acaba engordando, né? Então o que acontece? A pessoa vai ter que tomar medicamento, né? Porque senão, né, o corpo precisa daquele hormônio fabricado pela tireoide. Mas ela é governada por um centro de forças e com certeza ela não está recebendo as energias necessárias para que ela trabalhe em equilíbrio, oferecendo, né, as energias necessárias para o nosso corpo. Então, o nosso centro de forças laríngeo não está recebendo, ou está recebendo uma energia, vamos dizer assim, de má qualidade, né, da procedência da alma. Então isso quer dizer o quê? Que o defeito, o problema está na alma, no comportamento da alma e que está refletindo no centro de forças que governa a nossa glândula tireoide. E assim por diante. Então é necessário sim tomar o medicamento para o corpo, mas é necessário entender também o que é que nós precisamos realizar para equilibrar a alma. E através desta compreensão e aliado ao nosso esforço de fazer um tratamento adequado com a água purificada, nós poderemos estar então, com certeza, promovendo a verdadeira cura, né? Que Emmanuel, que o benfeitor espiritual Emmanuel está nos dizendo aqui. Lógico que muitas das vezes nós passamos várias e várias encarnações administrando certos vícios, né? Certos desequilíbrios. E tudo isso vai refletir no comportamento da alma. Então não é com um tratamento de um mês, uma semana, ou até mesmo de um ano, que nós vamos já encontrar um restabelecimento completo, né, dos nossos próprios desequilíbrios. Eu até digo, e até penso que seja assim, que muitas das vezes nós poderemos estar fazendo um tratamento a longo prazo até para beneficiar futuras encarnações. Porque, meus irmãos, nós não podemos continuar entendendo que a morte vai resolver todos os nossos problemas. Porque a morte apenas é o quê? É a sequência da própria vida. E nós temos a notícia que nós continuamos tais quais nós somos, né? Então é necessário que nós estejamos trabalhando, né, no estudo afincado para que a gente esteja aliando esta verdadeira compreensão para que nós estejamos ascendendo, né, do ponto de vista espiritual, com certeza. Os veterinários não gostam que eu falo isso, viu, gente? Mas nós temos uma cachorrinha em casa que ela tem 12 anos. Nunca foi levada no veterinário. Mas, toda terça-feira, quando nós fazemos o nosso culto do Evangelho no Lar em casa, nós colocamos também um copinho de água dela separado, com o nomezinho dela lá, né? E ela toma daquela água lá. Nunca ficou doente a cachorrinha, né? Então, nós também não precisamos, né? Fomos criados para a saúde, para o equilíbrio,
para a felicidade. E tudo isso reside dentro de nós mesmos. Esses dias atrás, eu tinha acabado de lavar o carro em casa, né, a garagem, e eu fui então lavar a calçada lá de casa. Gente, eu não sei da onde que veio, mas me atacou uma dor de estômago. Sabe aquelas dores que a gente tem que colocar a mão e arcar assim e sair meio agachado? Mas eu mantive firme assim, sabe? Falei, meu Deus, o que será isso? Né? Mas eu tinha acabado, há pouco tempo, eu tinha estudado um pouco essa lição. Então eu voltei para dentro de casa sem dar muito alarme, coloquei um pouco de água num copo e meditei ali um instantezinho com um copo de água na mão. Falei, Jesus, me socorre naquilo que eu merecer nesse momento. Preciso da tua ajuda. E tomei aquela água que não tinha gosto nenhum, mas olha, a dor de estômago sumiu. Evaporou como se fosse naquele momento. Não sei o que causou aquela dor de estômago. Eu fiquei com medo, porque falei, nossa, eu já vi pessoas dizer que sofrem infarto e começam a dar dor de estômago, né? Falei, será que está sendo a minha vez agora? Mas não teve nada. Se foi, ali se extinguiu naquele momento ali mesmo, e eu não sei, porque não voltou mais e não sei para onde que veio. Olha, o espírito que se eleva na direção do céu é antena viva, captando potenciais de natureza superior, podendo distribuí-lo a benefício de todos os que lhe seguem a marcha. Está vendo o que é que nós podemos promover através da oração? E um copo de água. Se alguém tiver necessitado, né, através da nossa oração, na nossa casa mesmo, né? Mas se a gente confiar mais, pode fazer como estamos fazendo aqui, né? Olha, trazer para o centro espírita, né? Onde a espiritualidade está trabalhando e promovendo, né? Socorrendo as nossas necessidades. Então nós podemos ajudar muito realmente. Tem um cientista japonês que ele fez um trabalho incrível, né? Quem gosta muito de internet pode até ter visto já esse assunto. Mas esse cientista, meus irmãos, ele conseguiu fotografar a molécula, ele congelou a água e conseguiu fotografar a molécula da água. Então, ele retirou uma água que brotasse de uma fonte, pura, cristalina. Congelou e fotografou. E foi e pegou a água de um rio poluído. Congelou e fotografou. Comparando as duas, a da água retirada da fonte é como se fosse uma estrela assim, com os desenhos assim, muito harmônicos, assim, muito bonito. Como se fosse assim um cristal, vamos dizer assim, forma cristalina realmente. A do rio poluído é como se fosse uma forma muito escurecida e um miolo muito mais escuro ainda, né? Aí ele pegou essa mesma água, né, e colocou na frente de uma música orquestrada, uma área de Bach. Aquela mesma molécula, toda desenhada como se fosse um cristal, é como se ela estivesse bailando ali ao ritmo da música. E também colocou aquela mesma água ao som de um rock pesado. A do rock pesado ficou muito parecida com a do rio poluído. De uma cor muito escura e como que se estremecendo assim na sua superfície ali. E ele pegou também uma água de uma lagoa lá do Japão, chamada Fujiwara, né? Essa represa. E fotografou, né, aquela porção de água. E depois, aquela mesma água, depois de uma oração feita na sua presença, a gente vê a transformação da molécula da água.
Isso para provar materialmente, né, o comportamento que existe do que nós recebemos dessa substância que a gente pode dizer, né, tão importante para a nossa vida, não somente física, mas podemos dizer também espiritual. O Espírito Emmanuel, ele vem finalizar esta mensagem dizendo o seguinte: se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução de tuas necessidades físico, corpo e psíquico, alma, ou nos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, daqueles que estão à nossa volta, ele diz o seguinte: coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações. E aí tem mais 2 ingredientes que ele coloca para nós. Ele coloca: espera e um pouquinho mais alto. Espera e confia. E aí a gente sabe que esperança mais confiança vai resultar realmente na nossa fé, né? Na importância que nós estamos dando. Porque olha, então, meus irmãos, nós estamos aprendendo com esse magnífico Espírito Emmanuel que nós não precisamos ir muito longe, né? Em sessões de cura, lá naquele médium não sei aonde, naquela casa espírita, lá daquela cidade. Não é necessário. A nossa casa espírita também pode fazer. Porque Jesus não está só lá, não. Não está lá só com aquele médium que nós temos fé. Jesus está presente junto conosco, aonde nós estivermos. Mas estará onde nós colocarmos a nossa esperança e a nossa confiança. Então não precisa ir lá em Goiás. Eu vi pessoas que foram lá no estado de Goiás fazer um tratamento de cura. Se a pessoa acreditar, que possa ir, né? Mas olha, não é necessário. Não precisa. Se a gente tiver qualquer problema e colocar um copo de água aqui na nossa frente, meditarmos e saber que Jesus está no nosso lado, querendo nos ajudar, com toda essa confiança, meus irmãos, nós já estamos realizando o nosso trabalho de cura espiritual, né? E nós sabemos que a doutrina espírita está para despertar esta nova etapa da nossa própria vida, né? A gente queria até parabenizar as pessoas, né, que estão trazendo as suas garrafas, porque olha, eu nunca vi tantas garrafas de água assim numa mesa de centro espírita. No nosso centro espírita, depois que eu falei sobre água fluida aqui, Sérgio, teve que colocar outra mesa lá. Eu não sei como é que você vai ter que fazer aqui agora, viu? Vai ter que aumentar realmente, né? Porque, gente, quem é que não é necessitado? Né? Quem é que não diz o seguinte: gente, mas eu tenho problema de insônia. E que remédio que eu vou buscar para insônia? Calmante? Os espíritos nos falam: gente, olha, remédio que vicia o corpo, fique longe. Porque nós vamos levar isso com a nossa alma. Vai ser prejuízo para todos nós. A água fluida pode ser um belo calmante para todos nós. Às vezes tem pessoas que tomam remédio, né, para pressão alta, para controle do diabetes, da tireoide, essas coisas. Se a pessoa colocar fé realmente nesse tratamento, nós podemos ter a grande certeza que a pessoa não precisará. Vai chegar uma certa época, ela não vai precisar tomar o remédio para o seu organismo, porque o remédio já está vindo aqui. Mas aí, meus irmãos, quando eu comecei a frequentar a casa espírita, eu não sei se vocês conheceram a Dona Viluzina. Alguém conheceu ela aqui? Dona Viluzina.
frequentou o IELUS desde quando abriu ali. Quando foi carregar os primeiros tijolos para montar a casa espírita, ela estava lá. E, por influência dela, eu acabei realmente encontrando a doutrina espírita. Mas olha, não teve uma quinta-feira que eu me lembre de eu ver a dona Viluzina indo para o centro espírita se ela não tivesse com a garrafa de água junto dela para levar no centro espírita, para levar o remédio para casa. Sempre aquela senhora. E eu ficava me perguntando, mas gente, eu sempre esqueço de levar minha água. Eu chegava no centro, eu via as águas lá, falei, gente, o que eu faço, né? Acho que a minha memória que está ruim, né? Acho que a minha memória, né? Eu preciso tomar alguma coisa para a memória. Mas olha, o Dr. Hamilton Bassi fez uma palestra para nós já há algum tempo no nosso centro, que foi o remédio para a minha memória. Ele disse o seguinte, olha, você foi lá no Rio Preto Shopping Center no final do ano e fez uma compra lá e ganhou um cupomzinho de um carro 0 quilômetro. E depois você recebe um telefonema na sua casa. Aqui é do Shopping Rio Preto, você foi sorteado com o carro, né, importado 0 quilômetro. Só que eu preciso que você venha aqui daqui uns 10 dias vir buscar esse carro aqui, para ele ficar pronto para você levar ele para casa. A gente esquece? Não, né? Não tem quem não esquece, né? Quando ele disse isso, eu comecei a colocar água fluida no meio disso daí, eu falei, gente do céu, será que é porque eu não estou dando importância para esse trabalho? E na realidade é mesmo. Porque num caso desse, nós não esquecemos o dia nem mesmo o horário. Se for possível, vamos chegar lá para abrir, né, o shopping center para pegar esse carro, né? Agora, descobrindo as vantagens, a importância e o benefício que a água fluidificada pode trazer para a gente, eu posso dizer que hoje eu já levo 4 garrafinhas de água para o nosso centro, toda segunda-feira ou todo domingo, né? Nós levamos lá. E uma coisa pessoal, nós já vimos isso no nosso centro espírita. Por exemplo, água, uma garrafinha d'água. Remédio é coisa individual, não é? Cada pessoa precisa de um remédio adequado para suas necessidades. E a gente já viu pessoas pegando garrafa enganado, que é igual, pega a garrafa ali aleatoriamente, né? Então, nós pegamos e identificamos. Nós vimos, tem umas garrafinhas ali identificadas com o nome, né? Uma que nós precisamos também, né, facilitar o trabalho dos benfeitores espirituais, né? Porque a gente acha que porque é espírito, pode tudo, né? Mas nós podemos facilitar. Então, se a gente trazer a nossa garrafinha com água, da nossa água, com uma etiquetinha ali com o nome, ninguém vai se enganar e nós vamos facilitar o trabalho dos benfeitores espirituais, né, que vai já estar sabendo de quem é aquela garrafa d'água ali, né? Porque a gente chega com 4 garrafas d'água, coloca ali de quem é quem. Ou chega lá, sorteia e fala, não, esse é para qualquer um aqui, né? Então devemos entender que remédio é coisa particular. Esqueçamos a água fluida, remédio, né, para o nosso equilíbrio íntimo, que todos nós precisamos. Então é desta forma, né? E entendendo que nós estamos sendo convidados, então, a reconhecer a importância desse trabalho que está inteiramente à nossa disposição. Como eu disse no começo, é um remédio que ele é muito barato, não é de graça. Só precisa da nossa confiança nos benfeitores espirituais. E nós temos que acreditar que todos somos criaturas necessitadas, né? Gente, eu tenho um problema de colesterol alto. Já fiz de tudo, né? Parei até de comer carne. Eu não vou comer carne porque tem gordura e tal. Não tem jeito. O problema está onde? Né? Então eu resolvi, olha, quero fazer um tratamento desse com água fluida, né? Com água fluidificada. Alergia. Graças a Deus, 80% da alergia que eu trazia comigo está resolvido, mas ainda tem 20 ainda, né? Ainda tem 20. Então, meus irmãos, nós podemos relacionar isso.
e acreditar que isto seja um processo homeopático, né? A longo prazo, realmente. Mas se você for beneficiado imediatamente, meus parabéns. E acreditemos nesse trabalho que os benfeitores amigos vêm trazer para todos nós. Era esse o recado que nós queríamos dar, né? E que, né, os próximos dias aí, a garrafinha de água seja nossa companheira para vir para o Centro Espírita. Que Deus nos abençoe.